Segundo Samuel 23, verso 11 e 12, diz assim: E depois dele Samar, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Defenda seu território. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é a posição. É a posição em que este homem, esse herói, esse guerreiro chamado Samar, vai se colocar diante de uma situação onde as pessoas que estão ali, que têm suas terras, que têm suas plantações, que têm seus animais, que têm a sua família, que têm a sua história diante daquela terra, diante do povo de Israel, e eles são os primeiros que fogem. A Bíblia vai dizer que eles fugiram diante do povo, diante dos filisteus, e o povo fugira de diante dos filisteus. É interessante esse texto, irmãos, porque a Bíblia vai nos trazer desde Gênesis até esse tempo todo que Deus tinha uma promessa para o seu povo, que Deus ia colocar esse povo numa terra que eles não teriam aquilo que plantar, uma terra boa, uma terra de promessa, e que os inimigos fugiriam diante do povo de Israel, que os inimigos não aguentariam o povo de Israel ou não conseguiriam vencer o povo de Israel. De repente, o que a gente vê nesse texto é o povo se esquecendo de uma promessa que Deus deu para ele. Porque o povo vem dizer, o texto diz que o povo fugira diante dos filisteus. Filisteus eram um dos grandes inimigos do povo de Israel, estava sempre arranjando encrenca, brigando com o povo de Israel, tentando vencer, a gigante que põe no meio, é homens que põe no meio. Então, Filisteus é um dos grandes inimigos do povo de Israel, que estão sempre lutando contra o povo de Israel. Esse texto vem dizer que Samar se coloca diante de uma grande multidão por causa de um pedaço de terra, por causa de um pedaço de terra onde havia lentilhas, porque os filisteus vinham em grande multidão para poder lutar, para poder tomar, para poder bagunçar a vida do povo de Israel mais uma vez. E de repente o que acontece é que este guerreiro de Davi, este homem que andou com Davi se posiciona no meio daquela terra e ele vai dizer assim: esta terra aqui ninguém mexe. E de repente a gente vê esse homem lutando contra um povo e a palavra de Deus vem dizer que o Senhor efetuou um grande livramento no meio do povo de Israel por causa desse homem que ele se posicionou. Então o que eu quero falar com você nesta noite é: se posicione. O que é território seu? O que é território para você? Território é um pedaço de terra que pertence a um povo. Se a gente fosse trazer hoje para nossas vidas, para o nosso coração, sabe, a sua família é o seu pedaço de terra, o seu emprego é seu pedaço de terra, a sua casa é o seu pedaço de terra. As coisas que Deus te deu por promessa ou porque você conquistou orando, buscando a Deus, é o seu promessa de terra. Aquilo que você tem nas suas mãos é o seu território também, é o seu pedaço de terra. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus providenciou para que nós pudéssemos viver nesta terra. Então, esse é o nosso território que muitas vezes precisamos defender. E o texto vem dizer que os inimigos vinham ou vieram para poder tomar a terra do povo de Israel. Aí a gente tem duas posições. Ou a gente foge, como o povo de Israel fugir, não acreditando que a gente pode conquistar, que a gente pode vencer, que a gente pode defender. Então aí a gente faz como o povo. O povo fugiu de diante dos filisteus, diante dos seus inimigos. Então são duas posições que a gente precisa aprender a tomar. Ou a gente foge, e nem sempre fugir é o melhor caminho, nem sempre fugir é a melhor escolha, ou a gente se posiciona. O que a gente vai aprender com Samar neste texto é que Samar se posicionou
no meio da terra, e disse assim, e se pôs no meio da terra, daquele pedaço de terra, e o defendeu. Então ele se posicionou e disse para os inimigos: aqui vocês não tocam, aqui vocês não mexem. E a Bíblia vai dizer que Deus deu um grande livramento diante dele. O que é um pedaço de terra para você? O que é seu território? Para que você possa se posicionar e se defender. A sua família é o seu território. A sua esposa é o seu território, a sua emprego é o seu território. E muitas vezes nós vamos ter que nos posicionar como marido dentro da nossa casa e nos posicionar quando vierem as encrencas, quando vier a separação, quando vierem as lutas, quando vier a dificuldade. Então eu preciso me posicionar como marido para poder defender a minha terra. Muitas vezes nós vamos ter, pode ser uma esposa que vai ter que defender o seu marido com todas as suas garras para que ele não caia no pecado, para que ele não caia no erro, para que não caia nos vícios da vida. Como pai e como mãe, nós precisamos nos posicionar também para poder defender os nossos filhos que Deus nos deu, para que a gente possa defender os nossos filhos contra este mundo tão tenebroso, contra coisas que vêm para muitas vezes viciar, contra as drogas, contra a prostituição, contra as pessoas erradas. Então, muitas vezes nós vamos ter que nos posicionar como os pais para poder proteger aquilo que é nosso, que Deus nos deu. Algumas vezes vamos ter que nos posicionar como empregado de uma grande empresa que nós estamos, que trazemos sustento para nossa casa e que muitas vezes a notícia de falir, a notícia de fechar, a notícia de ser mandado embora, nós precisamos nos posicionar como homens de Deus e crer e acreditar que Deus pode nos dar vitória e nos defender também. Nós precisamos aprender a nos posicionar como servo de Deus, como homem de Deus, diante dos nossos ministérios, diante de nossa igreja, diante de pessoas que nós amamos, que nós estamos vendo e que estão se perdendo. Então, muitas vezes, vamos ter também que nos posicionar como os homens e mulheres de Deus para poder defender a nossa terra. O texto vai dizer que era uma terra de lentilha. Talvez não tivesse valor nenhum aquela terra, mas Samar achou que aquela terra tinha valor e ninguém ia tirar aquilo dele. Se era uma terra de lentilhas, se não tinha valor, por que que os filisteus vão entrar naquela terra para poder tomar a plantação, para poder tomar os animais, para poder tomar tudo aquilo que aqueles homens tinham? Samar vai dizer para todo mundo: olha, pode não ter valor para vocês, mas essa terra de lentilha tem valor para mim e eu vou defendê-la. Não vou fazer como as outras pessoas, porque as outras pessoas fugiram. Diz que o povo fugiu e o povo deixou tudo para trás. Todas as suas conquistas deixaram para trás. Tudo aquilo que eles plantaram, criaram ali, todos os seus sonhos, os seus projetos, eles fugiram e o inimigo ia tomar tudo isso deles. Mas Samar falou: não vai levar, porque eu vou me posicionar e não vou deixar. Pode não ter valor para vocês, a casa, a família, os bens, os sonhos, os projetos, pode não ter valor para as outras pessoas, mas para mim tem valor. Por isso eu vou lutar enquanto tiver força para impedir que os inimigos tomem aquilo que é meu e aquilo que é nosso. Essa é a posição que nós precisamos tomar em Deus para ver vitória chegando na nossa vida, para não permitir que os inimigos levem aquilo que é nosso, aquilo que nós valorizamos tanto, que para eles talvez não tenha valor. Então nós temos que nos posicionar. Algumas pessoas estão acostumadas a fugir. A gente começa a olhar esse texto e ver os versos anteriores e diz que o povo está sempre fugindo, deixando para trás os seus sonhos, seus projetos, suas famílias, suas plantações, seus animais. Mas Samar não, Samar vai se posicionar e vai dizer que ele vai defender aquilo porque aquilo para ele tinha valor. Samar sabia muito bem o que é valorizar pessoas, que é valorizar coisas, que é dar valores para aquilo que ele tem ou aquilo que ele conquistou. A gente vai lembrar que quando Davi vai
está fugindo de Saul, ele vai para a caverna de Adulão, ali se juntam com ele 400 homens que estavam desvalorizados, estavam desmotivados, estavam estressados, estavam doentes, estavam maus. Mas Davi faz alguma coisa, ou diz algo para aqueles homens, que aqueles homens aprenderam a se valorizar, a conquistar, a entender que eles também tinham valor. Davi fez algo com eles, ou eles olharam para Davi e viram Davi fugindo, mas acreditaram naquilo que Davi está falando para eles. Então eles entendem que hoje eles são homens valentes, que têm os seus nomes na Bíblia, escrito na história, que podiam lutar, defender, porque um dia alguém chegou para eles e disse para aqueles homens que eles tinham valor, mostrou para eles que eles tinham valor. Então, de repente, Samar sabe o que é valorizar aquilo que as pessoas não valorizam, que é se defender aquilo que as pessoas não valorizam, que é dar exemplo para as pessoas que não valorizam aquilo que eles têm. Por isso ele vai defender aquela terra, mesmo que seja uma terra de lentilha que não tenha valor, para as pessoas que estão ali para ele tem valor, ele se posiciona para não deixar ninguém tomar aquilo que é dele, para ninguém tomar aquilo que está na mão deles ou que ele está vendo. Segundo Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você é uma pessoa que ama a Deus? Então, há coisas que nós ainda não atingimos, ou não olhamos, ou não observamos, ou não conquistamos. São aquelas que o nosso ouvido ainda não ouviu e que os nossos olhos ainda não viram, mas são coisas grandes que Deus preparou para cada um daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus tem coisas grandes, valiosas na presença de Deus que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram, mas que Deus já preparou para aqueles que amam a Ele. É isso que diz o texto. Então, defenda a sua fé, defenda o seu coração. Defenda as coisas que para você tem valor. Defenda a sua família. Defenda seus filhos. Filhos, defendam seus pais. Nós sempre vemos os pais defendendo os filhos de tudo, mas poucas vezes nós vemos os filhos defendendo seus pais. Sabe, de repente os seus pais estão brigando, estão começando a discutir, está vindo uma ameaça de separação, está vindo doença na família, no pai e na mãe, e muitas vezes o que os filhos fazem é fugir, porque não querem se envolver naquela briga. Defenda seus pais. Defenda você, filho, defenda seus irmãos contra tudo aquilo que venha contra você para poder destruir, porque muitas vezes nós não sabemos o que Deus tem preparado. São lugares onde Deus quer nos levar, onde não imaginamos ou jamais pensamos em chegar. Nós vamos chegar longe, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter famílias abençoadas, nós vamos ter igrejas abençoadas, nós vamos ter trabalhos abençoados, sonhos abençoados, porque nós vamos nos posicionar como Samar e dizer para os nossos inimigos, que são muito: inveja é um inimigo, Satanás é um inimigo, invejosos são inimigo, pessoas que não acreditam, que só jogam a gente para trás, drogas, vício, tantas coisas, são inimigos que nos impedem de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Deus quer nos levar a lugares altos, Deus quer nos levar a lugares abençoados. Mas nós não podemos fazer como o povo, fugir diante dos desafios que Deus coloca para que a gente possa vencer. Os desafios são grandes, os desafios muitas vezes são maiores do que nós, os desafios trazem desânimo na nossa vida, os desafios vêm para nos mostrar não que nós somos fracos, mas os desafios vêm para nos mostrar o tamanho do nosso Deus. E o texto vai dizer que Deus abençoou a Samar.
e o Senhor efetuou um grande livramento. Eu sei que Deus vai efetuar um grande livramento na sua história, no seu coração, na sua família. Então, defenda o seu território, defenda a sua casa, defenda seus pais, defenda seus filhos, defenda seus sonhos, defenda seus projetos, defenda o seu ministério, defenda. Se posicione no meio da terra, porque o lugar onde você está é terra que Deus deu para você poder morar, habitar, construir e sonhar. Não abandone, mas se coloque numa posição aonde Deus vai poder levantar você e fazer você crescer e ser abençoado no nome de Jesus.